Meus amados irmãos, eu quero abrir a palavra de Deus, se assim nosso pastor nos permite. No livro dos Salmos, Salmo de número 146, foi o tema e o texto escolhido dentro dessa passagem bíblica. Eu quero pedir autorização ao nosso amado e querido pastor presidente para também fazer uma junção e atrelar essa passagem bíblica com outra passagem que eu vou, após ler essa passagem, pedir também para a igreja estar a me acompanhar. Meus irmãos, Salmo 146, versos 2, nos diz assim a palavra do Senhor: Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Atrelado a isso, irmãos, livro de Jó, capítulo de número 1, também desejo ler o versículo de número 20 e o versículo de número 21, para através da vida desse grande personagem bíblico, homem de Deus, está a desenvolver aquilo que Deus assim nos permitir. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículo de número 20 e 21, diz assim a palavra do Senhor: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus é sempre proveitosa, sempre ela faz a gente desfrutar de grandes lições, ensinamentos, e é o alimento da nossa alma. Nem só de pão viverá o homem, assim disse Jesus no ato da tentação, mas de toda a palavra que sai da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Não vou me ater a, de repente, alguma situação que já é do conhecimento da igreja. A igreja é muito bem instruída e muito bem pastoreada pelo nosso pastor presidente, que dia após dia vem nos ensinando e nos fazendo aí crescer na graça e no conhecimento. Mas, amados, eu queria, nesse início de desenvolvimento desse pensamento, falar para os irmãos de que este salmo, ele é um dos muitos que a gente vê o grande poder de Deus sobre a vida daquele que espera, que confia, que tem fé no nosso Deus. Dentre outros, em uma concordância bíblica, a gente poderia também falar para os irmãos sobre o Salmo de número 63, versos 4, onde o salmista Davi, que há uma dedução, há uma opinião de alguns que é o mesmo que também escreveu o Salmo de número 146, porque no Salmo de número 63, versículo 4, ele diz assim: Assim eu te bendirei enquanto viver. Aleluia. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Fala-se sobre o percurso de dias, de meses e de anos, na duração de vida do homem. O homem adorar a Deus é a proposta do tema em que o nosso vocal aniversariante assim escolheu. Mas um salmo de número 104, no versículo de número 33, eu quero também ler com a igreja. Salmo 104, versículo de número 33. O salmista, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: Cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. É uma assimilação do mesmo Salmo 146, versículo 2. Mas ainda no Salmo de número 145, versículo de número 1 e o versículo de número 2, o salmista também, que é um dos salmos de Davi, ele diz assim: Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ele está falando de forma profética, assim, anunciando de que nunca cessará o seu louvor. Se no Salmo 146 ele diz que louva a Deus enquanto ele existir, enquanto ele viver, o mesmo diz o salmista no Salmo de número 104, ele diz aqui, vai mais além, ele diz: eu tenho certeza
de que o louvor que está na minha boca, no meu lábio, no meu coração, não vai parar. Será século após século, milênio após milênio. Por quê? Porque eu creio, aleluia, de que há um Deus que é vida e vai também transmitir vida para mim e vida eterna. E assim eu estarei a louvar a Ele pelos séculos dos séculos. E Ele diz no versículo 2, cada dia, de domingo a domingo, te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Aleluia. Ainda o salmista no Salmo de número 71, que para alguns é o Salmo do idoso. Salmo 71, versículo 6, eu vou explicar o porquê. No Salmo 71, versículo 6, quem está acompanhando o meu raciocínio, diga amém. Salmo 71, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. O salmista, ele diz, o próprio Davi: por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele que me tiraste do ventre de minha mãe. O meu louvor será para ti constantemente. Aleluia. E Davi não era um garotão aqui, não era um jovem, aleluia, que estava diante do Golias ou de outros desafios mais. Porque no versículo 8 ele diz assim: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Ainda no versículo 14 ao 18 ele diz assim: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca relatará as bênçãos da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça o seu número. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensina-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho, aqui está o momento em que ele escreve o salmo. Aleluia. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Aleluia. No versículo 23 ele diz: os meus lábios exultarão quando eu te cantar, assim como a minha alma que tu remiste. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Davi, ele se compromete em todos os seus dias, em toda a sua existência, está louvando a Deus. Só que louvar a Deus, irmãos, durante toda a nossa vida, é pano para manga, não é para qualquer um. Louvar a Deus e servir a Ele, aleluia, não é para quem diz que quer. Porque adorar a Deus em uma festa, aleluia, há empolgação, há motivação, mas acaba a festa, mas a adoração não se acaba, vai dia após dia, dia após dia, aleluia. E no decorrer desses dias, acontece, irmãos, inúmeros fatores que aqui ou ali queiram ou querem nos tirar o ânimo, nos tirar a esperança, essa fé, essa força, esse vigor, essa energia, essa atitude, essa postura, esse prazer de dizer: eu irei à casa de Deus, eu vou aprender no seu templo, eu vou adorá-lo, eu vou bendizê-lo, seu louvor está continuamente na minha boca. Há dias em que a alma está perturbada, a exemplo do Salmo 42, quando ele diz: por que estáis abatida? E não tem dia, que dia de domingo, segunda, terça, ou seja qual for o dia, que a alma está abatida, irmão. E nesse abatimento de alma, a gente olha e de repente eu vou
ou não vou? Eu canto ou não canto? Eu adoro ou não adoro? Aleluia! E aí, em meio a isso tudo, a gente ouve a voz daquele Todo-Poderoso dizendo para nossa alma: espera, espera, espera. Aleluia! Glória a Deus! Ainda eu louvarei. Aleluia! E nesse processo a gente vê em Jó, justamente Jó, passando por esses dilemas. Quem vai explicar o que acontece com Jó, a não ser o próprio Deus? O livro de Jó é um livro de discursos, é um livro de pregação. Há discurso dos amigos de Jó, há o discurso da esposa de Jó, há o discurso do próprio Jó. Aleluia! E a gente pode ver em alguns desses discursos, por exemplo, um de seus amigos, o Zofar, o acusar de pecado escondido. No capítulo de número 11 do livro de Jó, no versículo de número 13, Zofar, ele vai dizer isso para Jó. Ele diz assim: se tu preparaste o teu coração, estende as tuas mãos para ele. Se há iniquidade na tua mão, lança-a para longe de ti e não deixes habitar a injustiça nas tuas tendas. Dá para imaginar, irmãos? Jó sendo acusado de estar escondendo o pecado encoberto. Dá para imaginar o sofrimento de Jó, não apenas o sofrimento físico, ou as perdas físicas que ele teve. E a gente vê essas diferenças da visão dos amigos de Jó. A gente entende também de que Jó, ele foi afrontado. Por exemplo, ele foi acusado de estar sendo atormentado pelas suas injustiças. No capítulo 15, no versículo 20, Elifaz, ele diz o seguinte: todos os dias o ímpio, ele é atormentado no curto número de anos que se reservam, porque ele é tirano. De quem Elifaz está falando aqui, irmãos? A quem ele está acusando? Quem é que está sendo atormentado nesse momento? Jó. Quem é que está passando pela prova? Jó. Quem é que está se coçando com um caco de telha? Jó. Quem é que está coberto de lepra? Jó. Eram palavras indiretas, acusações e elas, acusações falsas, indevidas, mas que machucavam Jó. Não era só a dor de estar com o corpo coberto de doença, de chaga, de lepra. Não era só a dor de saber que ele estava órfão de filho, não tinha mais filhos. Não era a dor apenas de saber que ele não tinha mais a propriedade que tinha, os patrimônios e a riqueza que possuía. A pior dor era a dor que feria o seu caráter, feria o seu moral, feria a moral, os princípios que ele tinha. Já não entendia muito o que estava acontecendo, a ponto, eu não sei, ou melhor, eu sei, não vou dizer eu sei e eu acredito. Quem sabe eu ou os irmãos aqui, se não a maioria, já pensaram assim: oh Deus, por que o Senhor está contendendo comigo? Por que de tudo isso? Senhor, eu estou aqui no domingo à noite, eu vim, me preparei, me arrumei, fiz toda a preparação, os preparativos. Estou aqui com o rosto radiante, disposto a dar glória a Deus, misturado com aleluia. Ainda que lá fora, indo de tudo a pior, dia após dia, piorando, mas eu estou aqui, Senhor, disposto a te adorar. Não estou entendendo nem compreendendo muito disso que está acontecendo comigo no momento e na circunstância atual, mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. Aleluia! 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 Em meio à acusação, em meio às indiretas, em meio às palavras de difamação dos seus amigos, já não entendia muito bem, não sabia como responder de forma completa, porque nem ele mesmo
mesmo entendia. Aleluia. Mas em meio a tudo isso, aleluia, ele diz, aleluia, na convicção da sua alma, eu sei, aleluia, que Deus deu. Se ele deu, ele tem autoridade para tomar. Aleluia, eu sei. De onde eu vim? Eu vim de onde? Eu vim do ventre. Vim como? Eu vim nu. E para lá eu torno. Deus deu, Deus tomou. O que é que tu faz agora, Jó? Tu vai morrer não. Eu vou adorar o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, no capítulo 10, versículo 2, os irmãos acreditam que Jó, ele disse assim, veja que palavra forte, Jó falou: direi a Deus, não me condenes, faze-me saber por que contendes comigo. Mas não era contender com Jó, irmãos. A situação não era que Deus estava contendendo, mas quantas vezes a gente também não fala o mesmo que Jó falou, questionando, perguntando a Deus o porquê que ele está fazendo, ou realizando isso, ou permitindo a gente entrar e passar por situações. Os irmãos já passaram por isso? Ou pode estar passando por isso? Glória a Deus. Veja o que é que Tiago, capítulo 5, versículo 9, aleluia, o meio-irmão de Jesus, ele diz com relação a Jó, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso é o Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vocal Shekinah, comissão, banda Maranata, adolescente, mocidade, presbíteros, obreiros. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa nessa noite, com base nisso que eu estou a falar. E eu tenho a certeza, irmãos, que eu estou sendo inspirado pelo Espírito de Deus, e eu tenho, aleluia, a certeza, o porquê de tudo isso está acontecendo, e na direção dele, nesta palavra eu quero lhe dizer, meu amado irmão, minha amada irmã, vai passar. Vai passar. Vai passar. Deus vai te fazer passar. O tempo da aflição vai passar. Tenha paciência. Tenha paciência. Eu não sei qual é a prova, o processo que o irmão, a igreja está vivendo, a que circunstância a prova está te levando, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ainda marca encontro nesta terra e nessa noite, Ele está te dizendo, tenha paciência, vai passar. Oh glória, nosso pastor presidente, quando ele, uma vez, ele sempre a gente tem essa, para a glória de Deus e felicidade e privilégio meu, nosso pastor presidente, ele expõe, me permita, meu pastor, a liberdade de exteriorizar isso para a igreja. Ele expõe para mim alguns detalhes. Eu acredito que ele não, as profundidades dos livros em que ele escreve, mas aqui ou ali, eu sempre sou flagrado, nosso pastor, pegando um conteúdo do seu livro, e Adriano, olha esse trecho. Olha essa parte, olha esse parágrafo. E quando eu recebo isso, meu pastor, o senhor não tem, eu acredito que o senhor tem, porque o senhor é homem de Deus. Como eu me encho de azeite,
como Deus fala comigo em usar o Senhor para me mostrar uma frase, um refrão, um parágrafo, um trecho daquilo que o Senhor está escrevendo. E às vezes até um capítulo, ousadamente, nosso pastor assim sente essa confiança, para mim é um privilégio. E da última vez que o nosso pastor falou isso, sobre um parágrafo, Deus falava comigo, e até aquele dia, eu estou em dívida com o nosso pastor presidente e também aproveitando a oportunidade com algumas pessoas que vieram aqui, estão sentindo que Deus está dizendo assim, eu estou marcando um encontro com você nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa, eu falei que o livro de Jó é um livro de discurso, amigo que discursa. O próprio Jó também, ele traz um discurso, mas o capítulo de número 37 em diante, ninguém discursa, ninguém fala, ninguém prega. O esboço do capítulo 37 em diante não é Satanás que escreve. Não é Elifas, Zofá, Bildade que escreve. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Na nossa vida também acontece isso. Nosso pastor sempre nos ensina, Salmo de número 139, verso 16, que a nossa vida está escrito no livro. Deus escreveu no livro tudo sobre nós. Aleluia. Aleluia. Então, se ele escreveu no decorrer dos capítulos do livro da nossa vida, Deus permite que Satanás entre na história. Entre na história. Deus ainda permite dele rascunhar e escrever alguns capítulos da nossa história. Agora tem um capítulo que nem Satanás, nem o diabo, nem demônio, nem anjo, nem homem, nem ninguém consegue escrever, e Deus não abre mão de ninguém. Ele mesmo diz, eu vou escrever. Deus faz questão de dizer, eu vou escrever. Que capítulo é esse? É o último capítulo. O fim da tua história, quem escreve é Deus. Você que está me ouvindo pela rede social, o último capítulo da tua história, quem está com a caneta na mão, quem está com o lápis, quem está responsável, quem está na autoridade, ainda é aquele que reina sobre a igreja. Tenha paciência. Tenha paciência. O cântico de vitória, o roteiro, a melodia está no último capítulo. Está no último capítulo. Deus está te dizendo, Deus vai escrever o último capítulo. Quem escreve é o Senhor, o último capítulo da tua história. Aleluia. Mas em meio às indecisões, eu quero caminhar do desenvolvimento para o final, para a conclusão. Jó, certa vez, no capítulo de número 23, por exemplo, ele fala algo muito forte. Aleluia. Veja pelo que Jó passou, mas ainda assim ele adorou. Aleluia. Estou trazendo Jó no contexto do tema em que vocês escolheram. No capítulo 23, versículo 13, ele diz, se eu soubesse que eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Jó perguntou, aonde é o seu tribunal? Eu quero ir lá. E eu quero arguir com ele. No capítulo 31, por exemplo, versículo 6, Jó, ele diz assim, pese-me em balança fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Era uma alma que estava aflita, injustiçada, não tinha uma resposta positiva, por isso que ele, nesse calor das emoções, ele fala sobre isso. E não apenas,
Aleluia. Isso. Ele viu que no momento, no tempo, na hora, no momento de Deus, ele virou a chave. Deus tem uma chave para virar. Aleluia. Deus tem uma chave para virar. Deus sempre tem. Deus tem uma chave para virar. Ele nunca deixa de virar a chave. Aleluia. Vai ter uma virada de chave na vida de crentes. Aleluia. Espera para ver. Aleluia. Aleluia. Deus vai virar o capítulo da tua história. Aleluia. Se prepara, Jó, para Deus virar o teu cativeiro e tu cantar. Tu canta antes, canta durante e canta depois da prova. Porque o último capítulo quem escreve é ele e a virada de chave. Ei, escuta a palavra que Deus está transmitindo ao teu coração nessa noite. Se tu não entrou no culto, é a última oportunidade para tu entrar de vez. Mergulha nesse mar. Adentra. Eu sei, irmãos, que tem crente aqui igual a Abacuque. Aleluia. Jó e Abacuque parece que eram irmãos. Que Abacuque no capítulo 1 começa a dizer, tu não está vendo não? O que está acontecendo? O mal se proliferando, crescendo, a maldade se multiplicando. Tu não está vendo não, Deus? Até parece, no capítulo 1, versículo 7, ele chega a dizer, veja que coisa terrível. Ele diz assim, será o homem para ti como peixe, que não tem quem o governe? Gente, Abacuque. Que palavra é essa, Abacuque? O Senhor quer fazer dos homens o que faz com os peixes, que não tem quem o governe. E Deus olhando assim para esse Abacuque. Eu vou te mostrar para a minha igreja. Vou te mostrar para ti e para a minha igreja. Aleluia. No encerramento da festividade, que os peixes têm quem governe ele, Abacuque. Tu está errado na tua premissa, tu está errado no teu pensamento, Abacuque, porque eu governo o peixe. Quando eu quero, eu falo para o peixe, você hoje vai ser carro forte. E o peixe olha para mim e diz assim, como assim, Deus? Eu quero que você engula uma moeda, guarde esse dinheiro aí, esse malote vai descer muito anzol neste mar. Agora vai ter um anzol, que vai ter uma vara pegada na mão de um pescador chamado Pedro, que vai no meio dos pescadores e dizer, rapaz, afasta aí, pescador, afasta aí, companheiro, que eu quero lançar minha vara. Quando ele lançar, aí, carro forte, você vai segurar ele. A porta só vai abrir, o cadeado, a senha está na mão de Pedro. Quando ele disser, abra, Deus governa ou não governa peixe? Deus manda ou não manda no peixe? Deus manda ou não manda no peixe? Manda ou não manda no peixe, Abacuque? Abacuque, quando eu quero pedir um Uber, pedir um táxi, Abacuque, eu digo pro peixe, peixe, vai, eu já tô te dando o GPS e a localização do barco, e não é para qualquer lugar, não é no meio de uma tempestade. Tem um profeta lá, que eu dei uma ordem para ele, e ele foi teimoso, cabeça dura e desobediente. Olha, Uber, olha, táxi, eu não vou te pagar não, porque eu já te paguei dando a tua vida. Esse Uber aí, esse táxi, você não vai cobrar para ele não, viu? Você só vai abrir a porta. Quando alguém jogar ele lá de cima, você abre a porta, só tem um passageiro, engula ele. Mas não machuque ele não, eu quero ele confortadozinho. Eu quero ele, aleluia, no ar-condicionado. E você vai levar ele até onde eu mandar. Como é que eu não mando no peixe?
Como é que eu não mando no peixe, Abacuque? Você está entrando no culto, crente? Você está entrando no culto? Ele manda no peixe, manda até em pássaro. Pássaro, ave, vem cá. Sim, Senhor, eu quero que você pegue comida, porque tem um profeta lá no Ribeiro de Querite. Eu quero que você seja o garçom. Vai fazer o delivery, vai fazer. Pega a marmitinha, chega lá quentinho, o pão e a carne para ele. Aí ele vai fazer o delivery. Entrega a domicílio. Deus faz, Deus manda, Deus manda até em jumenta. Quando Deus quer, Deus fala com a jumenta. Abre a boca e fala. Onde que me onde que me de camanagas. Ai. Você está entendendo que Deus governa lá embaixo, lá em cima, aqui no meio? Deus governa sobre tudo e sobre todos. Aí Abacuque, ele diz assim, depois que ele recebe de Deus, aí Deus diz assim, olha Abacuque, eu tenho uma visão para ti. Que visão é essa? Escute só. A visão é essa, para o tempo determinado. Para o tempo que já está agendado, a virada de chave, a virada de cativeiro, já está determinado. Abacuque, escreve aí para os meus servos lá de Goiânia. Quando passar e ver um outdoor, uma placa bem grande, diga para eles que não é invenção do Dias dele não. Eu sei o que é um outdoor. Olha, Abacuque, escreve em letra bem grande, em tábua. Por quê, Senhor? Porque quem passar 100 km a 150 pode passar até no carro de Fórmula 1. Vai ver o outdoor, vai ver escrito em tábuas. Ali o que está escrito, deixa eu te dizer, a virada de chave, a virada de cativeiro, vai ser exposição para quem passar por mais ligeiro, por mais apressado, olhar e dizer assim, e não é que Deus virou? 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 Ei, homem! Não se apresse a sair da presença do Todo-Poderoso. Espere, espere. Não saia da porta. Não desista, não entregue, não desanimes. Recebe força de Deus, vocal. Recebe força de Deus. Recebe graça do Todo-Poderoso. Aleluia! E quando Abacuque se depara com aquela situação, ele se coloca na torre de vigia. Aí Deus fala com ele, vive pela fé. Vive pela fé. Como assim, Senhor? No pouco, no muito, vive pela fé. Tendo tudo, tendo nada, vive pela fé. De noite, de dia, vive pela fé. Eu quero que você viva pela fé. Aí ele começa a dizer, eu, aleluia, eu vou dizer, porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, mesmo que o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas a malhadas, e nos currais não haja vacas, eu, Coral Shekinah, eu, comissão, todavia, aleluia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvor enquanto viver, é para louvar enquanto viver. Não foque no problema. Tem crente que foca no problema, tantos problemas, irmão, e foca no problema. E aqui eu quero concluir. Aleluia. Não foque no problema, porque senão você vai passar a fazer parte do problema. Dá para entender um negócio desse? No capítulo 31 de Gênesis, a Bíblia diz que Jacó, ele descascava umas madeiras, uns troncos,
os galhos de árvore e botava perto de onde o rebanho ia beber. E quando eles iam beber, ficava olhando, ou ia dar a luz, e ficava olhando. De tanto olhar aquelas varas, os cordeiros que nasciam da cor da vara. Tem crente que é assim, olha tanto o problema que ele começa a fazer parte do problema. Ele se torna um problema. Como é que eu me torno um problema? Não questione demais. Você questiona demais. Você pergunta demais. Olha, irmão, a gente que é homem, a gente se encabula com quem fica direto. O que fazer? Quando fazer? Como fazer? Para onde ir? Como ir? Com quem ir? Imagine Deus. Aí Deus nessa noite está te dizendo, não se torne um problema em questionar demais. E se ele não quiser matar Faraó? E se ele quiser te levar para um deserto e te deixar só? E no meio da adversidade, quem pode cantar? Hã? Você questiona ou adora? Você veio nessa noite para questionar ou para adorar? Você veio para adorar ou para questionar? Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que Deus está te dizendo aqui, aleluia, que Ele está proposto, Ele está com o propósito de te abençoar. Ele está com o propósito, aleluia, de fazer coisa grande no teu viver, aleluia, de você poder desfrutar do melhor de Deus na tua vida. Mas para isso, você tem que levantar a sua voz, confessar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, trazer à existência aquilo que até agora não conseguiu acontecer, a salvação da tua alma, aleluia, o perdão dos teus pecados, aleluia. Nessa noite, não questione, venha adorar a Deus. Nessa noite, não pergunte como vai ser, quando vai ser, de que maneira. Venha, é o convite de Deus para a tua vida. Venha, não questione. Você vai questionar a quem? Se Deus mata e não vai preso. É da sua conta, se assim Ele quiser fazer. Caco entre os cacos, é eu e você. Ei, que miricho. Você é pequeno, ele é grande. Você não pode, mas ele pode. Ô glória, você pode pegar o Leviatã com a sua mão. Deus falou para Jó. Te caiu. Dos seus narizes sai fumaça. Monstruoso. O Leviatã. Ô Jó, tu tá me questionando demais, Jó. Tu pode pegar o Leviatã, Jó? A sua escama é impenetrável, não tem arma, bombardeio. Não tem bomba nuclear que possa penetrar a sua escama. Tu quer me questionar por quê, Jó? Tu pode com o Leviatã, Jó? Não, mas eu posso. Tu brinca com ele, Jó? Não, Senhor, Deus me livre. Eu posso. Tu pode abrir essa porta que está fechada, Jó? Não, mas eu posso. Tu pode curar, Jó? Posso não, eu não posso nem me curar, que dirá os outros, mas eu posso. Eu posso, eu posso. Eu posso, eu posso. Deus está dizendo, eu posso, eu posso. Vem para Jesus, vem para aquele que pode todas as coisas. Eu te convido nessa noite. O convite é para ti nessa noite. Jesus pode. Aquilo que você não pode fazer, Jesus pode. Recebe força de Deus. Recebe graça de Deus. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Tem coisa que só Deus pode fazer. E Ele quer fazer por ti nessa noite. Vai, recebe força da parte de Deus. Você, meu irmão, minha irmã, fique em oração. Convide alguém aí do seu lado para estar aqui. Vem para Jesus. Vem para Jesus, Ele te ama. Aleluia. Aleluia. Vem para Jesus. Eu quero te convidar nessa noite a você aceitar a Jesus para um dia e morar no céu. Vem para aquele que Ele diz, para mim nada é impossível.
É impossível para você, mas para ele não é. É impossível para você, para ele não é. Ele pode, ele pode, ele pode, ele faz. Ele faz, irmão, todas as coisas. Aí, continua adorando a ele, continua adorando, louvando, servindo, confiando, esperando. Tu vai ver o que ele vai fazer. Tu vai ver o que vai acontecer, Jó. Tu vai ver, vocal, o que vai acontecer, a virada de chave, a virada de cativeiro. Para você, minha irmã, para você, meu irmão, a virada de cativeiro de Jeová, aleluia. Ele está nessa noite se comprometendo contigo através da sua palavra. Tu vai ver o que vai acontecer. Ai, Deus dos céus, ele vai te favorecer e favorecer os teus. Ele vai te abençoar e te abençoar os teus. Ele é o Deus do teu Pai. Ele é o teu Deus. Oh, glória! Ele é o Deus da tua geração. Ele será o Deus do teu filho. Ele será o Deus do teu neto. Ele será o Deus dos séculos. Dos séculos, Deus da tua família está aqui. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Quem acredita? Deus está neste lugar, irmãos. Deus está neste lugar. E eu não preciso nem dizer, você está sentindo ele aí. É Deus falando contigo, é Deus falando com a tua alma. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Vem bendizer a Deus essa noite. Jesus está se levantando ao teu favor. Jesus quer te perdoar. Jesus quer te salvar. A primeira pessoa para Jesus, eu não vou mais insistir. Aleluia. Aleluia. Você não pode fechar a boca do leão, mas Jesus fecha. Jesus fecha. Jesus fecha. Jesus fecha. Jesus fecha. Você não pode mudar essa situação, mas Jesus muda. Eita, que miriaia, xerebedeca. Tem algo a ser despertado e Deus vai despertar. Tem algo a ser mudado e Ele vai mudar. Oh, glória. Para que tempo? Para o tempo determinado. Oh, glória a Deus, mas pode ser agora para você. Pode ser nesse instante para você. Não questione mais Ele. Venha adorar, venha louvar, venha bendizer. Aleluia. Eu quero te convidar nessa noite. Uma vida para Jesus? Oh, glória. Você pode se alegrar pelo menos agora, crente?